Graça e paz, meus queridos, e estamos mais uma vez para continuar com o nosso estudo sobre a maldição que Jesus levou na cruz. Essa série é uma série bem comprida e estamos estudando cada dia, dando um passo, né? É um pouco meio longo, mas hoje nós vamos falar sobre a terra amaldiçoada. Pois bem, a palavra de Deus diz o seguinte, que a terra foi amaldiçoada, né? Aqui começa os problemas e dificuldades que iria acompanhar o homem durante os dias da sua vida sobre a terra. Maldita é a terra por tua causa, foi o que Deus disse, não é? Conforme vemos na palavra de Deus. Deus disse isso a Adão. E eu já ouvi pregadores dizerem que negarem isso, né? Já vi pregadores querendo negar a realidade da maldição, dizerem que Deus amaldiçoou a terra, mas não amaldiçoou o homem, né? Esse é um argumento. Não, Deus amaldiçoou sim, mas foi a terra, não foi o homem. É como se o homem não fizesse parte da terra, né? E a gente vai estudando o texto, você vai ver que isso não é bem verdade, né? E aqui fica como se o homem não fizesse parte do todo, né? Afinal, foi por ele que o pecado entrou no mundo. Por onde foi que o pecado entrou? Foi pela terra no sentido de chão, de barro, né? Não, claro que não. De universo, de maneira geral? Claro que não. O pecado entrou pelo homem. E o que está escrito? Está escrito o seguinte: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso está escrito em Romanos capítulo 5 e verso 12. Então, vemos que o homem ele passa a sofrer os efeitos da maldição. Como nós sabemos que o homem passa, o que mostra que o homem está sendo afligido por causa da sua atitude de pecar e de errar contra Deus, né? A palavra terra aqui, ela tem o significado, ou pelo menos significa, né? Vamos usar esse termo, significa o todo. Veja como o texto da Bíblia dá a entender isso. O texto diz assim: a terra estava corrompida, à vista de Deus e cheia de violência. Agora a pergunta é: terra, montanha, árvore, ela causa violência? Claro que não. Então ela está se referindo ao homem. A terra estava cheia de violência. O ser humano havia se corrompido. Esse é o significado, né? Isso está em Gênesis capítulo 6 e verso 11. Vamos continuar lendo mais um pouco o texto da palavra de Deus. A terra estava corrompida, né? Como eu já disse, à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido. Veja bem, todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Está claro que está falando do homem. Capítulo 6, versículo 12 de Gênesis. Então, como nós estamos vendo, o homem ia obter o seu pão daqui para frente, né?
com fadiga, o homem enfrentaria dores que até então ele não havia ainda experimentado. A terra começou a produzir pragas a partir de então. Olha os efeitos da maldição aí, né? Porque daqui para frente diz o texto que a terra estava produzindo pragas como abrolhos, espinhos, né? Abrolhos, melhor dizendo, né? Então, Gênesis 3:18 diz o seguinte: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Só que agora ele teria aflição que até então não tinha. O homem vivia uma vida tranquila, uma vida de paz, né? Era assim que era. Muito bem. Então veja bem, meus queridos, que como é importante a gente entender o que a Bíblia quer dizer, não é? Então, voltando ao nosso texto, vamos ver mais 2 textos da palavra de Deus, né? O corpo físico de Adão, né, ia se desgastar a partir de então. O corpo físico ia se desgastar com os anos, por causa do pecado, resultando na morte física que até então não tinha acontecido ainda. Uma sentença imposta a todo homem daqui para frente. Dali para frente, os descendentes de Adão teriam um prazo de validade. O corpo ia se deteriorar e o homem ia chegar à morte física. E isso aconteceu por causa do pecado de Adão. O texto diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O homem foi feito do pó da terra, agora ele voltaria para o pó após a morte física que foi imposta por causa do pecado de Adão. Muito bem. No Salmo 89, verso 48, diz assim: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Não tem nem nome, não é? Que livre a sua alma das garras da morte. E nós vemos ainda em Hebreus capítulo 9, verso 27, onde está escrito: e assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o homem estava determinado a morrer a partir de então, por causa do pecado. E vindo depois disso o juízo, como nós vimos aqui. Bom, eu coloquei um título aqui, achei muito sugestivo, que, em segundo lugar, Deus o primeiro estilista. Por que eu coloquei que Deus foi o primeiro estilista? Porque é a primeira pessoa que a gente vê fazendo roupa que tenha realmente eficaz efeito de cobrir e de manter o homem coberto, né? Após o homem ter pecado contra Deus, achou-se imediatamente nu. Ele olhou para ele, estava nu, ele e a esposa, e a sua esposa Eva, e escondeu-se
por entre as árvores do jardim. Procuraram cobrir a sua nudez, não é? Fazendo roupas de folhas de figueira. Eles procuraram cobrir sua nudez, feitas de folhas, uma coisa que não tem durabilidade nenhuma, né? Muito bem, isso significa o esforço do ser humano para reparar o estrago feito pelo pecado, mas tudo inútil. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode perdoar as nossas culpas. Só Deus pode nos purificar de todo pecado. Só Jesus Cristo, que morreu na cruz, pode salvar o homem do seu pecado. O homem tentou se cobrir porque escondeu. Quando o Senhor falou, chamou Adão, Adão estava escondido. E agora Adão tinha que vir para a presença de Deus, e ele estava com as roupas de folha de figueira. Diz o texto de Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus o expulsou do jardim, mas antes de expulsá-los, Deus fez roupa de peles de animal. As vestes simboliza aqui nossa justiça própria, que não serve para nada. Aquela roupa de folhas é o homem tentando se redimir, é o homem tentando reparar o estrago. Mas quanto tempo dura uma roupa de folhas? Quase nada, ela seca. Então Deus vestiu o homem com roupa de peles. Mas todos nós, diz o texto bíblico, que muito interessante esse texto, mas todos nós somos como imundos, todas as nossas justiças, como trapo de imundícia, nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vestimento, nos arrebatam. Veja como o texto bate certinho com o que Adão fez. Isso está em Isaías 64 e verso 6. Então, Adão foi coberto, mas precisou de Deus fazer isso. Adão saiu vestido do jardim para que a nudez desse homem fosse coberta. Foi preciso que alguém pagasse com a sua vida. Foi preciso que alguém morresse. Esses animais que morreram e que da sua pele foi feita a roupa de Adão, era um prenúncio já do que Cristo faria por nós na cruz. Seria aquilo que um dia Jesus faria, entregando a sua vida para que tivéssemos vida e vida com abundância. Então nós temos aqui um prenúncio da morte de Cristo na cruz, né? Isso ainda estava dentro da eternidade nesse tempo, porque esse plano de Jesus vir estava na eternidade, não havia acontecido ainda, né? Estávamos aqui no começo da civilização ainda, né? Então Cristo Jesus teria que morrer para que o homem fosse salvo. Isso foi o que Jesus veio fazer na cruz, porque o homem, ou melhor, para que o homem recebesse a vida eterna. Meu querido, ninguém fora de Jesus pode ser salvo. Ninguém. A nossa justiça não vale para nada. Tem gente que fala, não, mas eu sou bom, eu ajudo os outros, eu não faço mal para o vizinho, eu compro e pago. Isso não salva ninguém. Isso não salva, isso é o direito de todo homem ser honesto.
salvação, ela só pode ser alcançada em Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Entregue sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você será salvo e terá o direito de morar na Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro e os muros de cristais, onde tem 12 portas e cada porta é uma pérola. Aleluia! No próximo estudo, vamos falar sobre a misericórdia de Deus para com o homem. Isso quando Adão foi expulso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.